Moisés 3, quando Deus ele tem obra com uma pessoa para desmanchar obras de umbanda, de equibanda, de feitiçaria, e tudo dói por dentro, mas se você não bota para fora, é pior para você. E quando a Bíblia estava louvando, Deus ele me tomava nos mistérios mais profundos, e Deus ele me revelava isso, isso aqui foi feito uma obra com sangue para o fechamento dessa obra. Mas, como nós servimos ao Deus, que é um Deus que todas as coisas pode fazer, mais uma vez o diabo ele perdeu. Ele perdeu dinheiro, porque existe uma promessa sobre a mim e sobre a tua vida, de que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E Deus ele vai nos dizer lá no livro de Números que ele não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender. E se ele prometeu, tão somente ele cumpre. Mas para isso, basta que nós permaneçamos na posição a qual Deus ele nos chamou. Amém? Sem perda de tempo, abrimos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 25. Mateus capítulo 25. Confesso aos irmãos que eu não tinha preparado mensagem para pregar hoje, até porque não era meu costume preparar mensagem com antecedência. Até porque eu aprendi que quem fala não sou eu. E Deus ele só, mesmo sem precisar, mas ele conta comigo, eu sou apenas um instrumento para que Deus ele fale a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir e não aquilo que eu quero falar ou que os irmãos querem ouvir. Aleluia! Mateus 25. Agora o que eu preciso é ler e meditar na palavra do Senhor, porque a mensagem que Deus ele quiser falar para a igreja, eu preciso estar apto para assim passar para a igreja. E quando eu estava no ônibus, olha só como Deus faz, no ônibus, Deus ele começou a suscitar no meu coração essa mensagem. Eu disse a Deus, já que é essa, vamos lá. E ontem eu também fui convidado a ministrar, e a mensagem foi completamente diferente da de hoje. Isso é que o Senhor vai me dizer. Deus vai dizer que a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor em nossas vidas, elas se renovam a cada amanhecer, e são as misericórdias do Senhor a causa de eu e você, de você e eu, nós não sermos consumidos. E a proporção que você faz, se coloca de pé em nome de Jesus, para nós fazermos menção da palavra do Senhor. Não é reverência a mim, que a palavra não é minha, mas a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá. Amém. Na minha Bíblia tem por tema a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 dentre elas eram nécias ou loucas, depende da tradução, e 5 prudentes ou sábias, que também depende da tradução. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Diga, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Agora vamos lá para o versículo 11, no mesmo capítulo 25. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos todos repetir o versículo 13.
No 3. Vigiai, pois, porque não sabeis que é minha hora. Pode assentar-se dando glórias a Deus e aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, e nós estamos diante de uma palavra poderosa e uma palavra super atual da parte do Senhor. Onde Jesus ele vai nos contar uma parábola, e aparelho disso, onde ele vai nos dar uma ideia de como é que vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo final. Que para muitas pessoas, inclusive muitos crentes, muitos evangélicos, é um dia que causa medo. Mas já quero adiantar algo para a igreja. Aquele homem, o homem e a mulher que pauta a sua vida na palavra do Senhor, ele não tem medo do juízo final, porque ele sabe que quando a última trombeta soar, ele vai ouvir tão somente do Senhor: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai. Então, para que ter medo de ouvir isso? Pelo contrário, o homem e a mulher que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor, ele deseja todos os dias que Jesus venha logo, porque ele não aguenta mais viver neste mundo. Aleluia! Então é alegria para o homem e a mulher que tem a sua vida pautada no Evangelho do Senhor. E aí, a Bíblia vai nos narrar a história de 10 mulheres, 10 virgens. E todos nós sabemos que virgem, na época de Jesus Cristo e até mesmo hoje em dia, são mulheres que nunca foram tocadas por outro homem. Ou seja, vou ser um pouco mais claro, nunca avançaram um sinal na intimidade com o seu namorado, com o seu esposo. Ela nunca foi tocada. Mas a Bíblia vai nos apresentar duas categorias de virgens: as nécias e as loucas. E a Bíblia vai nos dizer que ambas levaram as suas lâmpadas e nas lâmpadas levaram azeite. E nós sabemos que azeite nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia a Deus, glória a Deus. E a Bíblia fala que todas as 10 estavam com suas lâmpadas cheias de azeite. Mas a segunda categoria de virgens, elas, além de ter azeite em suas lâmpadas, elas tinham azeite na reserva, porque não sabia qual era o horário que o noivo ia chegar. E na época de Jesus também uma outra curiosidade que os historiadores eles vão nos apresentar é que os casamentos eles duravam cerca de 7, 8 dias. Então você precisava ter muito vinho, muito azeite, muita coisa, tinha que haver fartura. Porque se não houvesse, passava vergonha. E aí, 10 virgens, ambas estavam cheias. A Bíblia fala isso, não é mentira minha. Mas existiam 5 que estavam cheias, eram as nécias. Elas estavam cheias de, trazido para a nossa realidade hoje, quem seriam as virgens nécias? Estavam cheias, sim, de engano, cheias de fofoca, cheias de contenda, cheias de tudo, mas não tinham o essencial, que era o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E a Bíblia vai nos apresentar também mais 5 virgens, que elas tinham o azeite em suas lâmpadas e elas tinham também na reserva. E essas virgens, elas são virgens cheias de humildade, virgens que buscam incessantemente a presença do Senhor, virgens que se separam, que se santificam, porque elas querem em tudo agradar ao seu noivo. E não existe uma outra forma de buscar azeite se não for através da oração. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo se eu sou uma pessoa que não oro, se eu sou uma pessoa que não busca. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Pelo contrário, eu vou ser cheio de um vazio existencial que procuro todos os dias preencher, sem saber onde preencher ou onde encontrar. E uma outra coisa também que a Bíblia vai nos apresentar acerca das virgens que são nécias é que elas eram tão lerdas
se assim pudermos dizer, que elas foram dormir porque o noivo demorou e deixaram as lâmpadas acesas. Já as prudentes não, elas apagaram. E eu vou mostrar a vocês, porque que eu afirmo categoricamente, onde que a Bíblia vai dizer que as prudentes apagaram suas lâmpadas e as nécias não. Vamos lá para o versículo 6 do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. E o 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Aleluia, Deus, glória a Deus. Na época de Jesus Cristo, o fogo não era tão fácil como é em nossos dias. Basta riscar um palito de fósforo, você tem fogo. Basta usar os aparelhos eletrônicos, você tem fogo. Mas na época de Jesus não. Para se ter fogo, era trabalhoso. Tinha que bater uma pedra na outra, até que esse trinco gerasse uma faísca para que pudesse acender o fogo. Então aí está a prova de que as prudentes, elas apagaram as suas lâmpadas, mesmo tendo azeite de reserva. Aleluia. E o que é que nós podemos aprender com isso? Que as virgens, que todo aquele e toda aquela que busca agradar ao Senhor, ele apaga as suas lâmpadas, como já foi até dito aqui pela bispa. Quando tem alguém que está falando mal do seu pastor, ele apaga a sua lâmpada e sai daquele lugar. Porque ele reconhece que ali não é lugar para ele e para ela estar. Quando alguém está falando mal do seu irmão, ele apaga a sua lâmpada, porque ele é uma pessoa prudente, ela é uma pessoa prudente, e ela sabe que falar mal do irmão é pecado, vai para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, este também peca. Então, se eu sei que falar mal do meu irmão é pecado e eu continuo, eu estou sendo conivente com aquela linguaruda, com a língua de tapete, que está falando mal do meu irmão. E as virgens, elas acordaram assustadas meia-noite e foram preparar as suas lâmpadas. Ao que as loucas, elas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. Ou seja, quem está na casa do Senhor vivendo de engano, vivendo de capa, uma hora ou outra a lâmpada vai se apagar. Pode ter sido, nem precisa você brigar, nem precisa vir para querer pôr para fora. Porque uma hora ou outra a capa ela cai. E de fato Deus ele mostra quem é e quem não é. Porque a Bíblia é bem clara e bem fácil de dizer: no fim reconhecerás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então não pense, porque com Deus não se brinca. E a Deus ninguém engana. E se desligando na casa só pode até ficar. Pode ficar, pode. Porque Deus ele vai dizer que é preciso que o joio e o trigo eles cresçam juntos. E no grande dia, ele vai arrancar ambos e vai separar o trigo para ser guardado e o joio vai ser queimado no fogo do inferno. Glória a Deus! E o fogo que arde no inferno, tão somente é o fogo do amor que eu rejeito aqui na terra. E se nós pararmos para pensar, o inferno é um lugar tão ruim, tão miserável, que nem o diabo, que o inferno veio para ele, nem o diabo quer ficar lá. Tanto ele não quer que todos os dias ele vai criar situações para nos afastar da presença do Senhor. Aleluia! Porque se nós voltarmos alguns versículos, no capítulo 24 do mesmo Evangelho de São Mateus, versículo 12, olha o que é que a Bíblia vai nos dizer acerca ainda do juízo final. Mateus 24, versos 12.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, se nós olharmos ao nosso redor, eu digo nosso redor enquanto igreja, enquanto congregação, enquanto espaço físico, fazendo uma retrospectiva de como eram as igrejas antigamente. Eu não estou aqui apontando, julgando, porque não é da minha conta, eu não sou juiz. O papel de acusador, o diabo ele faz bem feito, para o juiz pertence somente ao Senhor. Mas nós precisamos alertar a igreja do Senhor, porque a vida de Jesus está mais próxima do que muitos imaginam. E o juízo final vai ser um dia de muitas surpresas. Porque muitos que nós olhamos e julgamos não vai, é ele e ela quem vai. E muitos dizem, não, aí vai, mentira, aí não vai. E se nós olharmos atualmente o retrato da igreja, das igrejas evangélicas, está uma falta de amor tão grande que é uma coisa absurda de se conviver. É um tal... Deixa eu desligar o microfone para nos finalizar. É um tal de um querer puxar tapete de outro. É um tal de um querer chegar para o pastor, para o bispo, para fazer fofoca do irmão. É um tal de uma ponta daqui, a ponta dali. Ou língua de tapete. Vai orar pelo teu irmão, miserável. Deixa de falar mal do irmão e vai orar a bênção. Até porque se você não ora, a Bíblia vai dizer aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você fica tão focado e fala mal do irmão, língua de tapete, que um dia você pode estar lá caído também com ele na sarjeta, língua grande. Então deixa de fofocar e vai orar. E nós podemos ver por tudo isso que a palavra do Senhor é bem atual em nossos dias. No mesmo capítulo também, 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no versículo 6, vai nos falar que nós vamos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Mas isso ainda não é o fim. E se nós voltarmos no tempo um pouco, tem alguns aqui que não, eu também não sou tão velho assim, mas tem alguns que não puderam presenciar, mas outros sim. No ano de 1930, isso, 1935, 30 ou 35, houve, quem estuda aqui vai saber, mais do que eu já tenho uns anos que concluí esse ensino médio. O que foi que houve no ano de 1930 a 1935? Alguém falou aí baixinho. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1930 a 35. 1930, eu acho. Quando foi em 1940 ou 1945, houve a Segunda Guerra Mundial. E olha há quantos séculos antes a Bíblia já falava de guerra. Aleluia. Recentemente, no mês de dezembro de 2015, todos nós podemos presenciar rumor de guerra. Há que diga que foi o início da Terceira Guerra Mundial. O que aconteceu na França, não lembro bem agora o lugar, mas uma guerra bélica que houve. Só que se nós pensarmos também na Palestina, em guerra todo dia, são missionários que são mortos, são pessoas que são mortas porque não querem negar o nome do Senhor. Eu morro